O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Livro dos Juízes nos apresenta algo que já desde o tempo de Abraão, o povo de Israel se dava o direito de fazer e de buscar, buscando adorar outros deuses. Por que digo fazer? Porque muitos destes deuses que o povo de Israel buscavam, que não era o Deus de Israel, eram deuses fabricados. Deuses fabricados. E colocavam no lugar de Deus. Então, o que Deus está reclamando? Justamente pelo fato de o seu povo estar trocando o Deus verdadeiro por deuses falsos. Colocando, então, no lugar de Deus, outros deuses e adorando a outros deuses. Que aparece a adoração que o povo estava fazendo, servindo a Baal. Aparece lá no primeiro livro dos Reis, de novo, essa expressão, quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal para saber qual que era o Deus verdadeiro. O Deus que mandasse fogo do céu era o Deus verdadeiro. Então, Deus se manifesta perante o seu povo dizendo: Deus é um Deus ciumento. Parece estranho, né, a gente falar que Deus é ciumento. Como assim Deus é ciumento? Ciúmes é um sentimento próprio do ser humano. Mas também no Deuteronômio tem algumas passagens que demonstram que Deus é um Deus ciumento. Por quê? Porque somente Ele deve ser adorado. Somente Ele deve ser servido. Somente Ele deve ser buscado. E toda vez que o povo de Israel buscou a outros deuses, ou serviu a outros deuses, quebrou a cara. Não conseguiu aquilo que queria. Diante disso, nós devemos nos perguntar: qual o lugar que Deus de verdade ocupa na vida de cada um de nós? Será que nós o honramos e buscamos como o único verdadeiro Deus? Ou será que a gente coloca também coisas, pessoas e pequenos deuses no lugar que deve ser ocupado por Deus? Então é preciso a gente se perguntar:
por isso a proposta de Deus é para que vivamos os mandamentos. E como eu disse já há algum tempo aqui, viver os mandamentos como uma proposta de amor de Deus por nós. Não é nenhuma resposta nossa para com Deus, mas é na certeza de que nós vivemos os mandamentos porque Deus, antes da gente amá-lo, Ele nos ama. E conscientes dessa realidade, é que a gente não deve buscar nenhum outro Deus. É que a gente não deve colocar ninguém no lugar que é de Deus e que somente Deus pode ocupar na nossa vida. Como nós ouvimos na primeira leitura, Deus enviou os juízes para apontar que o povo estava se desviando, para apontar que o povo estava se distanciando de Deus e que o povo voltasse. E na pessoa do juiz, Senhor, sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Então, Deus mesmo se fazia presente na pessoa dos juízes. Era a presença do próprio Deus, mostrando para o povo o caminho que deveria correr, o caminho que deveria percorrer. Então, que a gente também faça desta maneira. Não deixamos nos levar pelos falsos deuses e busquemos com sinceridade o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. No Evangelho, Jesus acolhe um jovem, descrito aqui no Evangelho de Mateus. E o jovem faz para Jesus uma pergunta: mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Esta pergunta demonstra uma preocupação verdadeira, uma preocupação honesta. Ele realmente busca a vida eterna. E Jesus responde com outra pergunta: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Um só é o bom. Eu achei fantástica essa expressão. Quando diz um só é bom, ele diz um só é o bom. Para ficar bem claro, para ficar bem definido de quem Jesus está falando. E aí Jesus faz para ele uma proposta. Se tu queres a vida, observa os mandamentos. E aí vem a contra-resposta. Quais mandamentos? Aí o Senhor cita. Esta justificativa também muitas vezes pode ser a nossa. A gente fingir para Deus, ou achar que fingimos para Deus, porque para Deus a gente não consegue esconder, que a gente conhece os mandamentos. Ou então, mais ainda, fingir que a gente vive os mandamentos. Como este jovem do Evangelho. O Senhor diz: basta que observe os mandamentos para que possa entrar na vida. Ele pergunta: quais mandamentos? O Senhor repete: os mandamentos da tábua da lei de Moisés. E o jovem diz: mas isso eu já faço, isso eu já vivo. E aí o Senhor pediu para este jovem algo a mais, um passo a mais. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem ficou triste e foi embora, chateado, porque diz o texto que ele era muito rico. Ele não quis se desfazer da riqueza para seguir Jesus. E para nós, a pergunta de Jesus
É o que nós precisamos largar, o que nós precisamos deixar para trás para seguir Jesus. Será que também não tem alguma coisa que nos amarra, como tinha no coração deste jovem apegado pelas riquezas? O que nos impede de seguir Jesus? O que nos impede de viver o nosso discipulado? É isso que nos impede, que o Senhor pede para que hoje a gente abandone, para segui-lo com o coração livre. Se estamos com o coração apegados a algumas coisas ou a algumas realidades, nós não conseguiremos seguir Jesus. Porque estas realidades que nos seguram irão nos impedir de dar um passo a mais e de dar aquilo que o Senhor pede de nós. E isso é uma realidade individual. A gente tem que avaliar nós mesmos. Eu tenho que refletir e ver o que mais me segura, o que mais me impede de viver, de seguir o discipulado. Ou então de amar verdadeiramente a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Porque somente amando a Deus dessa maneira é que nós iremos saber qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. É somente amando a Deus desta maneira é que nós nunca iremos colocar outras coisas, outras pessoas ou outras realidades no lugar de Deus. Somente assim nós saberemos identificar o que lugar Deus ocupa na vida. Então, com sinceridade e com humildade, nos coloquemos diante de Deus, deixemos que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor converta verdadeiramente o nosso coração, para que nós possamos amá-lo com todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.